A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Vocês também que nos assistem às redes sociais, a paz do Senhor. Como a gente hoje foi escolhido para trazer a palavra, e eu sempre peço a Deus, Senhor, confirma no meu coração essa palavra. E quando cantou essa segunda canção, mestre, eu preciso de um milagre. Esse personagem precisava de um milagre. E a palavra está em 2 Reis, capítulo 5. Versículo 13 e 14. Amém? Então chegaram-se a ele, o seu servo, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Pode se assentar. Hoje nossa palavra vai falar de um personagem que chama Naamã. Naamã, um homem que era chefe da guarda do exército sírio. Um homem cujo dava ordem aos seus soldados e eles cumpriam. Mas ele também era obediente ao teu rei. Ele era também obediente ali ao rei em tudo que ele fazia. E há um momento que o povo sírio prendeu uma pequena jovem, uma menina, e Naamã levou para a tua casa. E a gente olhando para esse texto, a gente fala, pensamos, aquela menina foi presa, mas tinha que estar naquele lugar, porque a presença de Deus estava naquela menina. Era uma menina que era do povo de Israel, uma menina que era obediente à palavra do Senhor. Mas aquela menina, ela viu um sofrimento do teu patrão, daquele momento, um homem que era o seu senhor, porque aquele homem estava com a lepra, ele era leproso. Mas aquela menina podia pensar: ele não é da minha linhagem, ele não pertence ao meu povo. Mas aquela menina era uma menina que serviu o Senhor, o Deus Altíssimo, e ela tinha compaixão e misericórdia. E naquela época, uma pessoa para receber um milagre de Deus ou uma palavra de Deus, os profetas andavam em cidade em cidade. E estava ali Eliseu, que antes era Elias, e Eliseu, depois que Elias é arrebatado, Eliseu começa a trabalhar naquela região. Então Eliseu estava em Samaria. E aquela menina falou: se meu senhor fosse ter com um profeta. Então ele ouviu aquela palavra daquela menina. E ele não tinha outro recurso. Um homem que tinha riquezas, mas aquela doença era para a morte. Ninguém curava. Então ele ouvindo aquela menina, ele foi ter a teu rei. E ele pede ao rei uma autorização, porque naquela época, para você sair do lugar, você precisava de autorização, uma carta de referência. E o rei falou: eu vou mandar a carta ao rei de Israel, e você pode ir. Então Naamã pega a sua comitiva, pega os seus tesouros, suas vestes, e leva com ele. E Naamã chega a Samaria. Mas interessante que quando ele chega ali, Eliseu não vai estar com ele. Ele manda o servo falar que ele precisava. Fala com ele para ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Mas aquele homem pensou: aquele homem podia ter falado algo na minha vida que eu seria curado. E ele ficou meio triste com aquela situação. Mas Deus trabalha conforme o que Ele quer. Então chegaram aqueles servos, chegou o filho de Naamã e falou: pai, se ele falasse outra coisa, você não faria? Que circunstância eu ia ali naquele rio e banhasse ou mergulhar nele? Naamã foi. Eu penso que Naamã naquele momento ele tira a sua armadura,
ele tira aquelas vestes que ele estava, ele colocou uma outra veste e entra naquele rio. Mas se você for olhar, ele olhou para aquele rio e pensou, mas rio sujo? Naamã não entendeu que ele também estava sujo no pecado. Naamã não entendeu que ele também estava sujo como aquele rio. Então Naamã entra naquelas águas e começa a mergulhar profundamente naquelas águas. Às vezes você começa a frustrar, porque quando você pede algo a Deus, você pensa, vai acontecer no primeiro ato. Não, existe um processo, e o processo da vitória. O tema de hoje é o processo da vitória. Às vezes nós queremos do nosso jeito, da nossa forma, mas Deus tem um jeito de trabalhar diferente. É a vontade dele que prevalece. Aquele homem, ele estava naquele lugar mergulhando. Se você for olhar, pode ser como fosse o rio Manhuaçu. Se Deus falasse, vai naquele rio ali, mergulha, você falar, eu quero ir lá no outro Caparaó, porque as águas lá são mais limpas. São águas claras. Mas quando Deus te dá a ordem, não importa aquilo que você está vendo, importa aquilo que Deus vê. Então naquele momento, ele naquela água, que ele mergulha 7 vezes, que ele volta ao sétimo, e o sétimo aponta uma coisa muito interessante, é a perfeição de Deus. Então naquele momento ele é curado daquela lepra. Aquele homem ele começa a ver que ele está curado. Mas você não tem que olhar, não é pela cura física, ele precisava da cura espiritual também. Às vezes você olha, você querendo uma cura física, mas não esquecemos da cura espiritual também. Porque Deus ele não faz pela metade, ele faz por completo. Então Deus entrou na vida daquele homem por completo. Porque quando ele mergulha ali que ele é curado, ele fala algo para Eliseu muito interessante. Hoje eu não vou fazer mais sacrifício para outros deuses, somente o Deus de Israel. Olha como é que esse homem reconheceu que só existia um Deus que tinha o poder no céu e na terra. Da mesma forma, nós também hoje estamos aqui porque nós acreditamos nas promessas da palavra do Senhor. Hoje sabemos que o culto é de oração, mas cada mergulho daquele rio que ele deu tem uma palavra. O primeiro mergulho de Naamã fala da humildade. Nós temos que ser humildes diante de Deus. Deus procura os humildes de coração. Jesus fala, seja humilde e manso como eu sou. Primeiro ele tinha que ser humilde. Ele tinha que tirar o orgulho primeiro. Ele teve que entrar com a humildade naquele rio. Ele teve que chegar naquele rio e esquecer que ele era um chefe da guarda. Ele tem que chegar naquele momento como uma simples pessoa naquele rio. O segundo mergulho, obediência. A palavra nos cobra muito isso, que nós devemos ser obedientes a Deus. Porque a desobediência, ela te traga algo muito ruim na vida. Adão, quando ele foi desobediente a Deus, aconteceu aquilo que aconteceu com ele. Saul, quando desobedeceu a Deus, o que aconteceu com Saul? Veio a morte. A obediência é tudo na vida. Obedece a Deus. Não importa o que Ele te manda fazer, mas faça. Não olhe pela circunstância. Tenta olhar com o olhar de Deus. Se ele tivesse visto com o olhar de Deus aquele rio, ele não ia ver aquele rio sujo, mas ele ia ver aquele rio transparente, limpo. O terceiro mergulho fala de contribuição. Depende dele ter a contribuição de estar entrando naquele rio. Você também tem que contribuir na obra de Deus, com a sua vida. Você tem que contribuir com aquilo que Deus tem te ordenado. O quarto mergulho é uma coisa muito importante também. Fé. Sem fé nada acontece. Sem fé você não vai receber vitória. Sem fé você não tem esperança. A fé é tudo que nós precisamos também. A fé daquela menina moveu o coração daquele homem. E naquele momento que aquele homem é purificado, ele entendeu o que é fé. Um quinto mergulho fala do... Também o outro mergulho que eu esqueci, irmão, fala de perseverança. A gente tem que ser perseverante também.
Porque sem perseverança você não vai alcançar nada. A perseverança também faz parte das nossas orações. Tudo que eu estou lendo aqui é aplicado nas nossas orações. O sexto mergulho fala de entusiasmo. A gente tem que estar alegre, feliz para as coisas de Deus. Porque se você chegar triste, você pode chegar sim, com a situação que você coloca diante de Deus, com uma coisa que você não conseguiu e não consegue fazer. Mas Deus, Ele procura aqueles que são alegres em espírito. Porque quando você se alegra na oração, você alcança as vitórias. O último mergulho de Naamã foi a vitória. Naamã conseguiu a vitória que ele precisava, a cura. Eu não sei qual que é a tua vitória nessa noite. Sabemos que hoje o culto é de oração. Mas hoje, se você quer receber algo de Deus, você colocou alguma coisa diante de Deus na sua casa hoje. Você foi em procura de uma vitória ou de uma cura espiritual nessa noite. Hoje Jesus vai te transformar. Hoje Jesus vai te curar por inteiro. Porque você está no melhor lugar. Você podia estar na tua casa. Hoje era um dia que nós estávamos na nossa casa, com a nossa família, né? Mas hoje você escolheu estar junto com Jesus. Porque o momento que nós temos que aproveitar na presença de Deus. Deus, Ele tem um tempo de 24 horas por nós. E às vezes nós não damos nem 2 horas e 40 para Ele. Nós somos falhos diante de Deus. O tanto que Deus tem a oferecer. Esse homem, ele ofereceu dinheiro a Eliseu. E Eliseu não aceitou. Porque Eliseu já tinha recebido tudo que ele precisava, a unção de Deus, dobrada. O que mais interessava para Eliseu é a riqueza que está na eternidade. A riqueza do mundo não vale nada. O ouro desse mundo não vale nada. O que vale é a presença de Deus na nossa vida. Tudo que você tem é de Deus. Nada é nosso. Esse corpo não pertence a nós. Tudo é dele. Mas Ele ainda teve no coração a vontade de nos formar e criar. O desejo de Deus de formar um homem e ainda a gente é ingrato com Ele. Às vezes nós murmuramos, a ingratidão entristece a Deus. Porque o povo de Deus viu e provou as maravilhas do Senhor. E mesmo às vezes queria voltar às mesmas rotinas. Mas nós estamos aqui para andar adiante. Porque nós somos aquele povo que quando Moisés fala, marche, vai adiante, que pode estar mar, pode ter muralha que eu vou derrubar, vou tirar tudo do caminho. E se você confiar, Deus está tirando. Não importa se é um rio sujo, entre nele. Não importa. Que Deus quer te curar. Deus está tirando toda a sujeira, todas aquelas vestes de Naamã, ele tinha, podre. Porque ele estava mais podre que aquele rio que estava ali. Ele estava mais miserável que aquele rio. Mas Deus tinha misericórdia por ele. Ele aceitou o Senhor naquele momento. Grandemente. E essa passagem de Naamã é muito linda por isso. Não importa a patente que você está. Você tem que diminuir diante de Deus. Para que Ele cresça. Então ele entendeu que nós devemos diminuir diante do Senhor. Não diante você estar numa alta patente da ordem. Isso não importa. O importa é aquele que Deus está colocando na tua vida para você falar. Porque a maior patente na Bíblia para mim, irmão, é você ser profeta de Deus, um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Isso é uma patente que é só na autoridade de Deus, que é dada do céu. Não é o pastor que te dá, é Deus que te dá essa autoridade. E se você colocar tudo diante de Deus, Deus vai te usar. Deus usou Eliseu naquele momento, aquele profeta que estava naquele momento, naquele lugar. Não fica triste se o teu pastor não vai te receber. Mas escuta a palavra que ele vai te levar para que você faça. Porque às vezes você pensa, o pastor vai chegar hoje, a vitória vai chegar. Não. Ele vai mandar alguém, fala com a minha serva, e que vai acontecer a vitória. Não precisa do
profeta chegar até você. Mas você chegar próximo do profeta, ele vai usar alguém para te levar a palavra. E aqui também fala que Geazi foi atrás de Naamã e recebeu toda essa riqueza. Aquilo que estava em Naamã foi para cima de Geazi. Por isso que a gente tem que ter cuidado. O que Deus te dá, você não pode cobrar. Tudo que Deus te dá é de graça. De graça te recebe, de graça você tem que dar. Então eu tenho compreendido muito a palavra do Senhor sobre isso. Nós não devemos cobrar nada para fazer. Você tem que dar, estar disposto a fazer a vontade de Deus. E aqui ele teve disposição, pelo menos para entrar naquele rio. Porque ele sabia que a bênção não era para o exército e não era para os filhos. A bênção era para Naamã naquele momento. Mas através da vida de Naamã, aquelas pessoas que estavam em volta, reconheciam que Deus é poderoso. Eles reconheceram que Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. Naamã, ele nos mostra muito isso. Acredite no Deus vivo, Deus Altíssimo. Porque hoje, aquilo que é impossível ali para os olhos do humano, para Deus é possível. Quantas maravilhas nós vemos durante a palavra de Deus. Quantos milagres Deus tem feito, não naquele tempo, mas Deus tem feito na igreja. Quando nós oramos por alguma vida enferma, Deus abençoa. Porque nós somos usados por Deus, você é usado por Deus. Não é só o pastor, não é a Cássia, não é o pastor Alisson. Você faz parte desse ministério. A sua oração é mais poderosa que a nossa oração. Porque quando você está orando aí, nós estamos aqui para que você receba. Mas a sua oração, ela é poderosa. Sabemos que hoje o nosso culto é de oração. Porque você coloca diante do Senhor tudo que você precisa. E você vai receber nessa noite. Mas crendo, tendo fé, tendo alegria no coração, Senhor, eu recebo a tua palavra, eu recebo a tua presença. Se você hoje está precisando algo pela família, Deus fará. Não desista da tua família, mesmo que eles estão aqui hoje. Porque a semente ela é plantada. O outro vão cuidar, mas o crescimento é Deus que dá. E nesse momento, estou terminando essa mensagem. Que essa mensagem falou no teu coração, falou àqueles que também estão nos assistindo. O processo vem a vitória, mas existe um processo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada,
a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar pelos irmãos que se encontram nos lares, né? Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, para que Deus possa operar uma grande bênção em sua vida. Oramos nesta hora, suplicamos uma bênção por cada vida que participa deste culto. Vá ao encontro, meu Deus, de cada um. Aqueles que estão tristes, o Senhor esteja alegrando os seus corações. Aqueles que se encontram enfermos, o Senhor esteja curando nesta hora. Meu Deus, aqueles que estão cativos, presos, que todas as algemas caiam por terra, que todas as prisões, meu Deus, nesta noite, o Senhor esteja libertando os cativos, meu Deus, para que eles possam ser livres para servir ao Senhor. Que haja paz em cada lar, que haja alegria, salvação, e que o nome de Jesus seja sobre todos os nomes, e que assim, meu Deus, nesta noite, em todos os lares que aqui se encontram, haja uma operação poderosa do Teu Espírito Santo, para que assim, Senhor, haja um mover sobrenatural do Senhor. Oramos, meu Deus, crendo na ação do Teu Espírito Santo, nós pedimos, em nome de Jesus, todos digam, amém, Senhor. Podemos assentar nesse instante, e se encerra, né, a nossa aqui transmissão. Nós vamos agora